Meus queridos irmãos e irmãs, domingo, dia do Senhor, aqui nos reunimos mais uma vez para esse encontro semanal com Deus e com os irmãos e irmãs. E sem a missa, sem a Eucaristia, não podemos viver. E foi justamente isso que nós celebramos na última quinta-feira, na solenidade de Corpus Christi, Corpo de Cristo. Nós agradecemos a Jesus pela sua presença real no meio de nós, no sacramento da Eucaristia. Esse sacramento que nós vamos receber hoje, que nós recebemos em todas as missas, a presença real de Jesus no pão e o vinho consagrados. Foi o grande presente que Jesus nos deixou. Por isso a igreja se reuniu para agradecer a Jesus esse presente e essa presença na nossa vida. Por isso a procissão, na verdade, a procissão recorda que nós estamos caminhando em direção à casa do Pai. Na verdade, a vida é uma grande procissão que começa no primeiro instante da nossa concepção até o último suspiro. Nós estamos em procissão, nós estamos marchando em direção à casa do Pai, porque a nossa vida tem sentido. Não estamos marchando em direção ao nada, ao desaparecimento, mas à casa do Pai. Por isso, na procissão de Corpus Christi, nós temos Jesus caminhando conosco e nós caminhando com Ele. Podemos contar com a presença de Jesus ao nosso lado. Esse é o tema de hoje, o tema da confiança, da fé. É essa confiança na presença de Deus em nossa vida que arranca de nós o medo que paralisa. E vejam, queridos irmãos e irmãs, se a vida é uma grande procissão em direção à casa do Pai, na segunda leitura nós temos essa confirmação. Se por meio de Adão, se pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e consequentemente a morte, por meio de Jesus Cristo entrou a salvação. Jesus é o novo Adão, o homem perfeito, o homem obediente ao Pai, que derramou sobre nós a sua graça abundantemente, como nós ouvimos. Então nós temos de um lado a morte, de outro lado a salvação que Jesus nos trouxe, e essa graça derramada abundantemente sobre nós. E nós podemos contar com essa graça de Deus nessa nossa peregrinação, nessa nossa procissão em direção à casa do Pai. Não estamos sozinhos, nós fomos salvos por Jesus. Logo o nosso lugar é junto dele, e não no esquecimento e não no desaparecimento. Depois da primeira leitura, vejam o profeta Jeremias. O profeta é aquele que anuncia e denuncia. Ele tem a missão de anunciar o projeto de Deus, a vontade de Deus, a luz, e denunciar aquilo que não está conforme ao projeto de Deus. E todo aquele que denuncia sofre perseguição. E Jeremias sofreu uma perseguição muito grande, até dos próprios amigos, como nós ouvimos na primeira leitura. Os amigos que ficavam só observando o momento que ele pudesse cometer algum erro. Vejam a perseguição, que é resultado do quê? Da fidelidade a Deus. O bem incomoda, e as pessoas de bem geralmente são perseguidas. Isso é uma lei quase que natural. São perseguidas por aqueles que estão nas trevas, porque quem está nas trevas não quer nenhum sinal de luz. Qualquer ponto de luz vai incomodar. Então, no lugar de acolher essa luz para transformar a sua vida, a pessoa resolve perseguir a luz e eliminar a luz. É o que nós percebemos ainda hoje. É o que Jesus sofreu. É o que Jeremias sofreu.
por ser um sinal de luz, por anunciar a verdade e denunciar o erro. Mas é interessante que a primeira leitura é um hino de confiança total em Deus. Jeremias diz: o Senhor não me abandonou, Ele esteve ao meu lado naquele momento mais difícil, e eu não desanimei, eu não recuei, porque Deus esteve ao meu lado, porque Deus está ao meu lado. E aí diz mais Jeremias: foi Deus quem o libertou das mãos dos maus. Só Deus pode nos libertar das mãos dos maus. E diz mais: eu entreguei a Deus a minha causa. Eu declarei a Deus a minha causa. Ou podemos até pôr no plural hoje: as nossas causas. A quem nós entregamos as nossas causas? A Deus ou às pessoas? O profeta Jeremias diz: eu entreguei a Deus a minha causa, o meu sofrimento, a minha perseguição, a minha dificuldade. Gente, às vezes nós entregamos a nossa causa a tantas pessoas e nos esquecemos de entregar a Deus. Já perceberam isso? Ainda mais hoje, né, com as redes sociais, as pessoas expõem a vida de uma maneira assim, sem nenhum critério. Estão até postando hoje foto, tomando soro no hospital. Que coisa! E aí eu soube de um fato, uma pessoa próxima, eu falei: no lugar de pôr a foto, por que você não colocou assim? Estou doente, reze por mim. A quem nós entregamos a nossa causa? A gente expõe a nossa vida para todo mundo, esquece de entregar a nossa causa a Deus. E depois reclama. E o profeta fala: é em Deus que nós devemos colocar a nossa causa. É lógico que nós devemos procurar a ajuda de amigos, mas as pessoas certas, no momento certo, né? Sem expor demais a sua vida, né? Nesse sentido, vejam que riqueza essa pessoa. Caso contrário, a gente expõe para todo mundo e nada se resolve. E nada se resolve. Então vejam, procurar a pessoa certa, o momento certo, as pessoas certas, e acima de tudo, entregar a nossa causa a Deus. Porque Ele é fiel. Ele pode nos libertar do mal. Ele pode nos libertar do mal. Bom, o Evangelho, vejam, Jesus chama a atenção dos apóstolos, dos discípulos e de todos nós, para que não tenhamos medo, porque a pessoa de bem é perseguida, não tem jeito. O bem incomoda, gente. A gente convive com o mal, mas a gente não sabe conviver com o bem. Está percebendo? O mal que deveria incomodar, mas o que incomoda hoje a sociedade são as pessoas de bem, porque essas falam a verdade, apontam o erro, colocam o dedo na ferida, e isso incomoda. E Jesus, sabendo disso, Jesus chama a atenção dos cristãos e de nós, dos apóstolos: olha, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Vocês serão perseguidos por causa da minha palavra, por causa da verdade. Mas não deixem de acreditar na verdade. Não deixem de apostar nesse meu projeto de amor. Porque facilmente a gente pode desanimar. O medo nos paralisa. E a força do mal é tão grande que às vezes a gente diz assim: vale a pena fazer o bem? Mas São Paulo diz: nós devemos combater o mal com o bem. Se os filhos da luz, se nós que temos fé, não somos um sinal de luz no mundo, aí está tudo perdido, aí as trevas reinam. Mas se nós somos um ponto de luz, esse ponto de luz faz a diferença. Mas tem consequências. O amor tem consequências. O bem que nós fazemos tem consequências positivas, mas também tem
gera perseguições. Isso no trabalho, isso na igreja, isso na sociedade, isso na política, isso na família às vezes. O bem incomoda. Uma vez eu atendi uma pessoa, não aqui de Bauru, ela trabalhava num setor, estava sendo perseguida pelas colegas porque ela trabalhava muito. Ah, você trabalha demais, isso é um mau exemplo, porque nós não temos que seguir você, né? Veja, por trabalhar, por fazer o papel dela, então você não percebe. Tem que ser meia boca, para com isso, né? Então é isso, é assim que está o mundo. E se a gente não tem as nossas convicções, facilmente a gente... E essa pessoa foi tão pressionada que pediu exoneração, né? Vejam que ponto chegamos. Então o que Jesus fala é muito atual. É na sociedade o bem incomoda. E a perseguição é consequência do bem. Agora, se somos perseguidos por causa de Jesus, por causa do bem, por causa de um projeto novo, isso vale a pena, isso é normal. É árvore boa que leva paulada e pedrada. É árvore com frutos que leva pedrada. Você não joga pedra em árvore que não tem fruto, né? Então vejam, isso faz parte. Mas Jesus nos chama a atenção: não desanimem, não tenham medo, não percam as convicções de vocês, perseverem, porque eu estou com vocês. Confiem em mim. Se eu dou uma missão, eu dou os meios, e vocês poderão ser um sinal de luz, mesmo diante de perseguições. É lógico que também nós temos que saber entender bem as coisas. Eu sou perseguido por causa de Jesus, ou por causa da verdade, ou sou perseguido porque eu também preciso melhorar, né? Por conta dos meus caprichos, do meu modo de ser. Então às vezes também hoje tudo é perseguição, né? Quer dizer, alguém corrige você, alguém chama a sua atenção, estou sendo perseguido. Atenção, o que Jesus está falando é ser perseguido por causa do bem. Se você está sendo perseguido por conta dos seus caprichos, ou porque você precisa melhorar, isso não é perseguição. Isso tem que ser um sinal de inteligência, saber acolher a correção do irmão. Hoje nós não podemos mais corrigir, porque as pessoas levam tudo para o lado pessoal. Qualquer correção hoje é para o lado pessoal. Um amigo verdadeiro, se corrigir, acaba perdendo o amigo. Quer dizer, a gente não pode mais corrigir, porque as pessoas se revoltam e perdem a chance de melhorar. Então, a perseguição que eu sofro é por conta dos meus valores, das minhas convicções, é por conta do bem, da minha fé, ou é porque eu preciso melhorar por conta dos meus caprichos e eu não aceito correção, e aí depois me coloco numa posição de vítima de que estou sendo perseguido? Então veja, a gente precisa ter clareza. A verdade, eu sou perseguido por conta da verdade ou por conta do meu jeito de ser que pode ser melhorado? Então tudo isso nós precisamos aprender hoje no Evangelho, né? E pedir a Deus a graça de saber dizer a verdade. É lógico, a verdade tem que ser dita, mas nós precisamos saber como dizer a verdade. Como? Com caridade, na hora certa, no momento certo, sem agressividade, né? Mesmo tomando todos os cuidados para dizer a verdade, as pessoas ainda interpretam mal. É impressionante. Mas a gente não pode controlar a interpretação dos outros, né? Isso não tem como. Às vezes você, numa determinada situação, você pensa, reza, vê todas as consequências, procura o melhor jeito de falar, e assim mesmo a pessoa ainda interpreta de outra maneira. Fazer o quê? Não tem, aí não tem o que fazer, aí é só o tempo que o Senhor depois da história, né, e da vida. Então, gente, quanta riqueza no Evangelho de hoje. Vamos pedir que o Senhor arranque de nós o medo, que tenhamos coragem, determinação para prosseguir no bem,
Vamos apostar no bem, no amor, embora tudo isso tenha consequências, perseguições, mas vale a pena ainda perseverar no bem, porque se nós não perseverarmos no bem, nós estaremos sendo omissos e colaborando para o triunfo do mal. Então peçamos ao Senhor a coragem, a fé, a determinação, e quanto maior a fé, menor o medo, e mais a disposição de continuar anunciando o amor de Deus e o nome de Jesus para todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.